Por que querem destruir aquele que foi o melhor presidente do Brasil? Lula governou 2 vezes e foi aprovado por 85% dos brasileiros. Lula tirou milhões de brasileiros da fome e da miséria. Garantiu ao povo 3 refeições por dia, poder para comprar o carro e a casa própria, ter acesso a computador e ao celular e ainda viajar de avião. Milhões de jovens de famílias humildes puderam estudar de graça pelo FIES em universidades particulares. Lula construiu universidades federais, escolas técnicas e institutos federais país afora. Lula fez o Bolsa Família, o Luz para Todos, o Minha Casa Minha Vida, as UPAs, o SAMU e a Farmácia Popular. Financiou a agricultura familiar, fez o salário mínimo valer mais e trouxe o desemprego a quase 0. Lula pagou a dívida do país com o FMI e fez o Brasil ter quase 400 bilhões de dólares de reservas externas. Lula reativou a nossa indústria naval e, em seu governo, a Petrobras. A Petrobras descobriu a maior riqueza do Brasil, o petróleo do pré-sal. Lula trouxe a Copa do Mundo e as Olimpíadas, fez o nosso país ser respeitado em todo o mundo. Foi chamado de o cara por Obama, o presidente dos Estados Unidos. Lula fez o Brasil crescer e se desenvolver. Por que então perseguem Lula? É pelo preconceito de ver um homem sem diploma universitário fazer mais pelo país do que qualquer outro governante das elites. Há décadas perseguem Lula. Mentem, difamam, inventam, caluniam. Atacam Lula todos os dias nas TVs, rádios e jornais. A revista Veja já publicou centenas de capas para atacar Lula. Usam a Polícia Federal e o Ministério Público, que Lula tanto fortaleceu, para persegui-lo, por preconceito, ódio de classe e interesses econômicos. Investigam e perseguem Lula há anos. Mas cadê? Cadê as provas contra ele? Se Lula fosse mesmo um corrupto, você acha que depois de ser investigado durante anos por promotores, por policiais federais, juízes e jornalistas, eles não mostrariam as provas? Cadê as provas contra Lula? Cadê? Cadê o dinheiro que ele teria desviado? Onde estão as contas dele e de seus familiares? Na Suíça? Onde estão as escrituras em seu nome ou de seus familiares do famoso triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia? Imóveis que ele poderia ter comprado se quisesse, pois tem recursos para isso. Depois que saiu da presidência, Lula foi convidado para fazer palestras muito bem remuneradas pelo mundo inteiro como um dos homens mais importantes do mundo. O responsável pela melhoria de vida de milhões de pessoas, pela maior inclusão social ocorrida no mundo em tão pouco tempo. Lula não tem mansões. Mora há 20 anos no mesmo apartamento em São Bernardo do Campo. Saiu da presidência em 2010 e para lá voltou. Lula teve sua casa e as de seus filhos invadidas. Seus telefones, o de sua mulher, os de seus amigos e de seus advogados foram grampeados e as conversas divulgadas ilegalmente. Policiais, promotores e juízes investigam tudo de Lula. E onde estão as provas contra ele? Cadê? Cadê as provas? Para combater a corrupção, Lula fortaleceu a Controladoria Geral da União, ampliou a independência do Ministério Público e aparelhou a Polícia Federal. Nos governos de Lula, a sujeira deixou de ir para debaixo do tapete, como acontecia nos governos anteriores. Desvios na Petrobras, que antes ficavam escondidos, apareceram. Leis de transparência foram aprovadas. Nunca a corrupção foi tão punida como com Lula e Dilma. É preciso defender Lula e também a democracia e o Estado de Direito. Não é certo um juiz deixar pessoas presas para falarem só o que ele quer ouvir, mesmo que seja sem provas.
Não é certo recusar delações só porque não falam de Lula. Se o sujeito acusa Lula, está solto. Se não acusa, continua preso. Até quando presos ficarão atrás das grades sem ceder às pressões para denunciar o que Lula nunca fez? Enquanto isso, corruptos comprovados, ladrões de merenda escolar, dos metrôs, de trens e das privatizações, continuam livres e soltos. Toda essa perseguição a Lula tem motivo. Lula, ou um governo que ele apoiasse, jamais deixaria o Brasil entregar aos estrangeiros a nossa maior riqueza, o petróleo do pré-sal. Lula jamais mexeria nos direitos nem nas aposentadorias dos trabalhadores. Lula não diminuiria os investimentos em saúde, em educação, moradia e programas sociais. O poder de compra do salário mínimo e das aposentadorias seria mantido. Com Lula, o desemprego não chegaria onde está. E o Brasil continuaria sendo um país para todos os brasileiros. Para todos os brasileiros viverem melhor e não apenas a elite rica. Eles sabem que nas urnas jamais ganhariam de Lula com essas medidas que pretendem enfiar goela abaixo do povo brasileiro. É por isso que querem destruir Lula. Querem destruir tudo de bom que ele fez. Lula foi o melhor presidente do Brasil. Os trabalhadores, os jovens, os brasileiros não vão engolir essa perseguição a Lula e todas essas medidas que só vão trazer mais desigualdade social para o nosso Brasil. Por tudo isso, vamos resistir nas ruas, por todos e por Lula!